E aí, povo de Deus, tudo bem com vocês? Voltei para falar ainda sobre discipulado e eu quero esclarecer mais uma das coisas que eu percebo que tem sido uma dúvida na mente de muitos. O discípulo, ele não é formado por meio do serviço. Por que eu estou trazendo isso? Porque naturalmente todo novo convertido, ele chega com o coração muito grato a Deus, muito rendido ao Senhor, e ele naturalmente quer servir em todos os departamentos que a igreja oferecer. Isso não é saudável, gente, especialmente em igrejas em que o discipulado não funciona de forma efetiva. A pessoa que chega para Jesus agora, ela precisa primeiro ser cuidada. Por que ela precisa ser cuidada e ela não pode ser inserida em ministérios e departamentos da igreja? Porque essa pessoa, ela vai vir acreditando que porque ela está servindo ao Senhor, porque ela está fazendo a obra, ela está conquistando Deus por meio desse serviço, quando na verdade essa pessoa ela é simplesmente amada por ser filha. Agora, nós não podemos ir para o extremo de que, eu sou apenas filho e não sirvo. Se você é filho de Deus, naturalmente você servirá. Agora, se você serve, você não é naturalmente filho de Deus. Isso precisa ficar muito claro, porque muita gente deixa de se relacionar com Deus porque essas pessoas se escondem no serviço. Essas pessoas começam a ter uma agenda de serviço muito grande dentro da igreja e elas acabam negligenciando coisas que são básicas, como o devocional, como o tempo de oração, como o tempo de ter uma contemplação com o Senhor, como o tempo de ter comunhão com os irmãos, como o tempo de cuidar da própria família, porque aquela pessoa, principalmente se ela for a única cristã da casa, ela é a referência de Cristo que aquela família tem. E se essa pessoa ficar enfiada dentro da igreja o dia todo, ela pode perder a família, como muitos já perderam. Então, se você discipula pessoas, se você tem novos convertidos que você tem acompanhado, não permita que essa pessoa chegue servindo na casa. Ela precisa ser cuidada primeiro, ela precisa ter o entendimento de que Deus é o pai dela, não é o patrão, para que lá na frente essa pessoa não se afaste do evangelho porque acredita que Deus, ele é o chefe dela. Um filho, gente, quando decepciona os pais, ele sabe que pode voltar para casa. Agora, um ex-empregado, ele não volta para o antigo emprego. E quando você deixa a pessoa servindo exaustivamente e você deixa essa pessoa nutrir a mentalidade de que Deus é o patrão dela e não o pai, ela jamais voltará para o corpo de Cristo. Porque essa pessoa ela vai precisar de um pai quando ela estiver mal. Ela não vai precisar do antigo patrão dela. Então, volto a falar. Se você acompanha pessoas, não deixe que essas pessoas se percam no serviço, acreditando que porque elas estão servindo, Deus é o patrão delas. Sempre trabalhe com a mentalidade de que ela é filha. Se for necessário que essa pessoa ela não sirva mais em lugar nenhum e que ela se limite apenas a ser cuidada, porque ela não pode ser uma militante dentro do corpo de Cristo. Ela não pode ser legalista. Ela precisa entender que Deus é pai e que as obras que ela tem feito, que o serviço que ela tem prestado na igreja, não estão comprando Deus em nada. Não estão agregando nada ao Senhor, porque Deus é pai e ele quer filhos, ele não quer funcionários. Os anjos já servem, eles já servem com excelência, tá bom? Essa foi a porção de hoje. Nos próximos dias eu solto outros vídeos, à medida que for me dando vontade, tá bom? Até a próxima.